Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos concluir o nosso estudo do livro A Linguagem dos Pássaros, de Jalaluddin Attar. Após a convocação feita pela polpa para que os pássaros iniciassem uma jornada espiritual para encontrar o Simorgue na montanha Kaf, cada um dos presentes à assembleia realizou um discurso, muitos deles recusando o convite pelo apego aos bens do mundo material. No final da reunião, cerca de 1.000 pássaros aceitaram acompanhar a polpa e iniciaram, então, a viagem iniciática. Ao longo do trajeto, os pássaros atravessam 7 vales, que representam 7 obstáculos à realização espiritual, desde o amor sensual e o conhecimento, até a perplexidade e a aniquilação. A superação de cada um desses obstáculos significa o avanço gradual da alma para o seu encontro com o divino, o que significa vencer as ilusões do ego, seu apego ao mundo dos fenômenos, e a visão direta da realidade absoluta. É interessante observar que o vale que precede a imersão no seio do Simorgue é aquele da aniquilação ou da pobreza, fakir, de onde vem a palavra fakir. Este nome tem um profundo simbolismo. Numa das histórias que acompanham a descrição desse vale, encontramos a narrativa das borboletas noturnas que vão ao encontro da chama. Das 3 borboletas que se dispuseram a fazer essa experiência, só a terceira viveu, de fato, o encontro. As 2 primeiras apenas captaram alguma coisa do mistério. A terceira, que conseguiu realizar a façanha, foi aquela que se deixou embriagar com o amor divino, como se fosse um vinho raro. Ela foi dançando ao encontro da chama e a abraça sem medo de queimar-se. Ela aniquilou o seu ego para submergir a alma no fogo divino. Nessa etapa, dos 1.000 pássaros que iniciaram a viagem, apenas 30 chegaram ao seu destino. A palavra Simorgue, aliás, significa, literalmente, 30 pássaros. As demais aves se perderam pelo caminho, vencidas pela fome, pela sede, caíram desfalecidas pelo calor do deserto ou foram queimadas pelos raios do sol. Outras ainda foram devoradas por predadores ou acabaram cedendo a várias categorias de prazer mundano. Estas aves representam aqueles que ingressam no caminho sufi, porém, por seu orgulho, raiva, medo, desejo ou ignorância, acabam se desviando da meta e retornando às suas vidas habituais. O êxtase amoroso da união divina, por isso mesmo, muitas vezes é comparado, na literatura mística de várias tradições, à morte, não necessariamente um falecimento do corpo físico, mas, sobretudo, a morte do ego. Embora, nas vidas dos santos cristãos, por exemplo, encontramos também o desejo da morte física,
para que a alma esteja livre do corpo que a impede de um encontro direto com Deus. É nesse contexto, por exemplo, que entendemos a frase de Santa Teresa de Ávila: morro porque não morro. Bem, os 30 pássaros que conseguiram alcançar a montanha Caf mostravam-se, como relata Attar, perplexos, cansados, desanimados, sem penas e asas, com os corpos esgotados e os corações partidos. Estavam pasmos e estupefatos. Eles chegaram, enfim, ao portal do Misericordioso, sendo recebidos pelo guardião da corte real, que indagou sobre a viagem dos pássaros, mas reagiu ao fato de os peregrinos manifestarem mais gemidos e lamentações do que a alegria ao estarem diante do cimorgue. Estranhou o fato de estarem ali, no portal do amado, tão prostrados e esvaziados. O guardião indagou por seus nomes e o motivo de seu percurso, e eles responderam em uníssono que vieram de longe, em busca do aconchego da misericórdia. Lamentam as perdas ocorridas durante a travessia, o cansaço físico e as dores do coração. E recordam que eram antes milhares, e agora apenas 30 pássaros, e tudo isso apenas com a finalidade de encontrar o rei dos pássaros. Eles apelam para que, após tantos sofrimentos, pudessem finalmente receber um olhar da graça divina. O guardião da corte, porém, reagiu ao comportamento e ao discurso dos pássaros, dizendo: o que trazeis além desses gemidos e lamentações? Regressai ao local de onde viestes, ó pobres loucos. Surpresos, os pássaros caíram no desespero, a ponto de quase morrerem. Não conseguiram imaginar que seriam rejeitados pelo cimorgue. Foi quando, então, tomados pelo êxtase, como aniquilados, recordaram a narrativa das borboletas, que não temeram o fogo. Eis nossas almas, que o fogo as devore, disseram. Agora, livres do peso, das queixas e dos desejos, conseguiram alcançar a graça divina, e o guardião abriu o portão do reino do cimorgue e vai desvelando os véus, descerrando as 100 cortinas que impediam a visão do soberano, e os pássaros têm acesso à luz suprema. Só nesta etapa, após a longa peregrinação e todas as provas e desafios, é que os pássaros alcançaram o mistério diante da luz das luzes. Quando se viram totalmente em paz, purificados, desapegados e livres, perceberam que o cimorgue se encontrava na companhia deles e que algo novo começou a acontecer. Tudo o que eles fizeram antes desse momento foi esquecido. E, ao se verem uns aos outros, perceberam o reflexo do próprio cimorgue.
Assim compreenderam, finalmente, que eles mesmos eram o Simorgue. A narrativa chega ao fim com essa revelação mística. O aniquilamento do ego é a porta de entrada para a união com o divino. Ou, como diz o próprio Attar, logo depois, perderam-se os pássaros para sempre no Simorgue. A sombra perdeu-se no sol, e isso é tudo. E este é o fim dessa epopeia espiritual. Attar adverte o leitor sobre a importância de se ler este livro com uma outra lógica, não a racional, mas a do coração. Aqueles que não saborearem os versos de A Linguagem dos Pássaros com esse espírito, acabarão naufragando nas páginas desse livro misterioso e iniciático. Os que lerem a obra sintonizados com esse espírito, porém, serão capazes de captar a sua música e penetrar em seus segredos mais profundos. Trata-se de um poema meditativo, como o Dhammapada budista, o Tao Te Ching ou o Bhagavad Gita hindu. Daí a importância de se ler e reler essa obra em diversos momentos ao longo de nossa vida, pois cada releitura trará mais e mais ensinamentos, como se fosse um livro infinito. Para finalizarmos a aula de hoje, vamos ler o epílogo do livro. Epílogo. Attar, que significa o perfumista, espalhaste constantemente pelo mundo o conteúdo da bolsa de almíscar dos segredos. Os horizontes do mundo estão cheios de teus perfumes, e os amantes que habitam o mundo estão cheios de turbação por tua causa. Tanto lanças suspiros de puro amor, tanto fazes ouvir, próximo à cortina, as queixas que assaltam os verdadeiros amantes. Teus versos lhes oferecem um bem. Possam adornar-se com ele como com uma joia. Este é o teu selo, como a luz é o selo do sol. A linguagem dos pássaros, ou Mantik, o Tair, e as assembleias dos pássaros, Makamat, o Tiur, são as assembleias ou estações do caminho da estupefação, ou, talvez melhor, o Diwan da vertigem. Embora com amor neste Diwan, entra com amor neste Diwan, entrega tua alma com abandono e adentra este palácio. Em semelhante hipódromo espiritual, que jamais foi visível, e onde a alma não se mostra, se não entras com afeto, não verás nem a poeira. Quando o Duldul, nome do corcel que Mohammed deu ao califa Ali, quando o Duldul de teu amor começar a galopar, se deseja algo, age conforme o teu desejo. Enquanto o fastio das coisas do mundo não for teu alimento, como poderá viver teu arruinado coração? Desperta em ti o sofrimento do amor,
pois ele é o remédio de teus males, é o remédio da alma nos dois mundos. Ó tu que estás em marcha no caminho espiritual, não leias meu livro como uma produção poética ou de magia, senão lê relacionando-o ao amor espiritual, e julga por uma só partícula de teu amor o que podem ser minhas 100 dores amorosas. Aquele que lê meu livro, animado com este amor, carregará até o final a bola de polo da felicidade. Deixa a abstinência e a vulgaridade. Aqui não é preciso mais que o amor. Sim, o amor e a renúncia. Quem quer que possua este amor, não tem outro remédio senão renunciar à sua alma. É preciso que o homem da via espiritual esteja perturbado, faminto e sem sono, e tão alterado que não possa, em toda a eternidade, aplacar a sua sede. Aquele que não provou o perfume de meu discurso não teve acesso ao caminho dos amantes. Ao contrário, aquele que o tenha lido com atenção tornar-se-á um homem de ação, e aquele que o tiver compreendido será digno de entrar na via que anuncio. Agentes exteriores estão como que afogadas por causa de meu discurso, porém, agentes da inteligência espiritual estão de posse dos segredos que ele contém. Meu livro é o adorno do século, é, ao mesmo tempo, um presente para as pessoas distintas e para as vulgares. Se um homem frio como gelo lesse este livro, enlevar-se-ia vivamente como fogo, para fora do véu que lhe oculta o mistério. Meus versos têm uma espantosa particularidade, que é dar mais e mais benefício à medida que se os lê. Se tiveres ocasião de percorrê-los com frequência, eles certamente te agradarão cada vez mais. O véu desta esposa do harém divino, não será retirado do lugar de honra da graça, senão gradualmente. Um estado estático, né, com X de êxtase, como o meu, jamais será traçado pelo cálamo sobre o papel, até a ressurreição. Espalhei as pérolas do oceano da contemplação. Cumpri perfeitamente meu dever, e meu livro é a prova. Porém, se elogiasse demasiado a mim mesmo, alguém aprovaria tal elogio? Aquele que é imparcial para comigo reconhecerá meu mérito, pois a luz da minha lua cheia não está escondida. Precisei assinalar com algum detalhe minha posição, e aquele que aprecie a eloquência me tratará, sem dúvida, com justiça. Claro que Attar não está fazendo aqui um autoelogio motivado por um desejo narcísico. Ele apenas coloca o valor de sua obra como sendo um tesouro espiritual, não tanto por mérito próprio, mas, sobretudo, por todo o aprendizado recebido por ele e agora transmitido àqueles que desejem beber da fonte Sufi. Eu permanecerei, se não a mim mesmo, ao menos pelas pérolas poéticas que derramei sobre a cabeça dos homens, até a ressurreição.
deixei uma recordação na língua dos mortais, até o dia do juízo, e meu livro será esta recordação. Ainda que as cúpulas do céu chegassem a dissolver-se, não se perderia, no entanto, nenhum ponto deste memorável poema. Aquele a quem este livro possa mostrar a via, lançará para longe de si o véu que lhe esconde a verdade. Se experimentas bem-estar na leitura atenta deste poema, lembra-te do escritor em tuas orações. Aqui sim, Attar está se colocando em primeira pessoa, né, pedindo preces de seus leitores para benefício de sua alma. Espalhei aqui e ali as rosas desse jardim espiritual. Recordai-vos de mim, ó meus amigos. Cada espiritualista manifestou suas percepções de uma maneira particular e depois desapareceu. Também eu, como meus antecessores, manifestei o pássaro de minha alma aos que estão adormecidos. Se o sono que ocupou tua longa vida privou-te deste discurso, tua alma, ainda assim, estará desperta um instante para o segredo que foi revelado. Eu sei, sem dúvida, que meu desejo se realizará, que meu pesar e minha inquietude cessarão. Queimei-me como o pavio, a fim de iluminar um mundo de gente. Meu cérebro esfumou-se como o nicho onde está colocada a lâmpada. A tocha da eternidade brilha diante de mim. Até quando arderá a lâmpada material? Durante o dia não tenho fome, à noite não tenho sono. Não restou água, aqui com significado de honra, em meu coração, por causa do fogo que devora minha alma. Eu disse a mim mesmo, ó tu que falas muito, em vez de falar tanto, golpeia teu corpo e busca os segredos. Meu coração respondeu, estou mergulhado no fogo, não me acuses, ainda que eu não fale, queimo. O oceano de minha alma agita suas ondas de mil maneiras. Como ficar um só momento silencioso? Eu não me orgulho disso mais que ninguém, mas esses pensamentos ocupam-me inteiramente. Ainda que este amor não deixe meu coração, o que posso dizer, já que não sou iniciado nisso? Mas o que são todos esses vãos relatos e o que pretendem estes homens manchados de egoísmo? O que sairá de um coração ocupado dessas vaidades, se lançarem ao esquecimento meu discurso? É necessário determinar-se a renunciar 100 vezes à vida e pedir perdão por todas essas vaidades. Se queres que o oceano da alma permaneça em salutar agitação, é preciso saber renunciar à vida e guardar silêncio. E assim termina Jalaluddin Attar, o seu poema, e aqui terminamos também o curso Filosofias Orientais. Nós já estudamos o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o shintoísmo, o confucionismo, e agora finalizamos o estudo do sufismo. Em junho, iniciaremos um novo módulo dedicado à filosofia grega, e todos estão convidados a participar. Agradeço a todos e a todas, e até um breve reencontro.